Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 18. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O Evangelho de Mateus, capítulo 18. A partir do versículo de número 1. Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 1, diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. Obrigado, Senhor, por esta manhã em que mais uma vez o Senhor, por graça e pelo Teu Espírito, aqui nos reúne como igreja Tua, igreja de Cristo, lavada, remida pelo Seu sangue, selada com Seu Espírito, capacitada com os Teus dons e preenchidas da Tua presença. Pedimos que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor se digne de falar conosco. O Senhor que já recebeu os nossos louvores, ouviu as nossas orações, agora se digna também, Senhor, de falar com o Teu povo, com a Tua igreja, em cada mente e em cada coração, que haja lugar para a Tua palavra, que o Senhor preparou para esta manhã, para a Tua glória mesmo, e para a bênção do Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Hoje se comemora no Brasil o Dia das Crianças, e como já mencionamos aqui, a nossa igreja, de forma especial também, abre espaço para a participação das crianças nos cultos desse domingo. Eu entendo que isso é agradável a Deus, porque na sua palavra, as crianças não apenas são mencionadas, mas elas se mostram participativas da sua obra e não poucas vezes são tomadas como figuras, símbolos, até mesmo exemplos com as quais podemos aprender a respeito do reino de Deus, lições acerca dessa dimensão espiritual que já está entre nós, desde a vinda de Jesus, há de ser consumada na sua segunda vinda, reino este, o qual somos chamados a nos tornarmos participantes por meio de Jesus, como acontece aqui nesse texto em que lemos, em que Jesus toma uma criança, chama uma criança para si, coloca em pé no meio dos seus discípulos e diz categoricamente a eles: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca. Ele não está dizendo talvez, ele não está dizendo possivelmente, provavelmente, mas ele afirma categoricamente que nunca. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu.
O que o Senhor quis afirmar, nos ensinar com essa declaração? Para a gente compreendê-la, é necessário algumas informações do contexto que a emolduram, que está ao seu redor. Por exemplo, momentos antes, os cobradores de impostos do templo se aproximaram de Pedro e perguntaram: o seu mestre não paga a taxa do imposto para o templo? Pedro respondeu: paga. E foi até Jesus falar a respeito. Mas isso gera uma discussão entre os discípulos. Por que esses sujeitos se achegaram a Pedro e não a nós? Será que eles entenderam que Pedro é o principal entre nós, os discípulos? Sabe aquela invejinha? Por que foram falar com Pedro? E aí então eles se achegam a Cristo, Jesus, e fazem essa pergunta que a gente vê no verso de número 1. Veja, naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino do céu? Uma outra informação importante para a gente entender era a posição das crianças na sociedade da época. Elas ocupavam as menores posições da base da pirâmide social. Elas não eram, por exemplo, contadas nas estatísticas. Nem mesmo na Bíblia elas eram contadas. Quando Jesus, por exemplo, multiplica o pão, são contados os homens, mas não são contados nem as mulheres, nem as crianças. Algumas vezes eram vistas como atrapalhadoras das coisas importantes e das pessoas importantes. Quando, por exemplo, quiseram trazer crianças para que Jesus as abençoasse, os discípulos quiseram impedir, acharam um disparate crianças interromperem, atrapalharem o mestre, o que lhes valeu a repreensão do Senhor: deixai as crianças que venham a mim, não as impeçais, pois o reino de Deus é dos que são como elas. Inclusive algumas eram colocadas sob a supervisão de escravos. Ou seja, elas eram vistas como as menores das menores. Então, quando os discípulos chegam com essa preocupação de grandeza, aos olhos uns dos outros, coisas muito peculiares a nós adultos: quem é o maior? O que é ser grande? Respeitado, bem visto, considerado, tido como uma autoridade. Quando eles vêm com essa questão para Jesus, e quando Jesus então pega uma criança, coloca no meio e afirma, verso 4, portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. O que Jesus está dizendo simplesmente é uma coisa só: irmãos, no reino de Deus, os valores são outros. Aquilo que é pequeno aos olhos do mundo, das pessoas, é grande aos olhos de Deus. E aquilo que é elevado, alto, aos olhos dos homens, aos olhos do mundo, é pequeno, é quase nada, se não nada mesmo, aos olhos de Deus. Como Jesus disse em Lucas 16:15, pois o que é elevado entre os homens, perante Deus, é abominação. Os valores são outros. Então, quando a gente se converte a Cristo Jesus,
de verdade, é isso que ele está dizendo, se não vos converterdes, ou seja, quando a gente se converte a Cristo, a rota muda. A gente sai daquele caminho de grandeza, aos olhos dos homens, aos olhos do mundo, e dá meia volta, 180 graus, se converte, muda a direção, e passa a caminhar em outra rota, na direção da grandeza segundo Deus, que é se tornar como Cristo. E à medida que a gente vai se tornando como Cristo, assumindo os seus valores, buscando o que é importante para Ele, é muito possível, sim, que vamos nos tornando cada vez menores, de menos importância aos olhos dos homens, aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade. Mas certamente, vamos nos tornando cada vez maiores aos olhos de Deus. E por quê? Porque quando mudamos a rota, por que quando de fato nos convertemos a Cristo Jesus, e vamos nos tornando cada vez mais como Ele, vamos nos tornando cada vez menores, como aquelas crianças eram vistas nos tempos de Jesus, pelas pessoas, mas vamos nos tornando maiores aos olhos daquela pessoa que de fato importa e mais importa, que é Deus. Porque quanto mais como Jesus, mais humilde como uma criança. Porque nós vamos nos dando mais conta da graça sustentadora de Deus para com as nossas vidas. Nós vamos nos apercebendo que o que de fato sustenta mais um dia na vida, o pão na mesa, a roupa no armário, aquilo que podemos ter e fazer, é graça, e graça que vem do céu, graça de Deus, gratuidade do Altíssimo. Porque se você pegar uma criança pequena no colo, se eu tivesse aqui uma criança pequena no meu colo e te perguntasse assim, irmãos, quanto essa criança pagou hoje pelo leitinho dela? Pela papinha que a sustentou e a sustenta até agora? Nada. Recebeu. De graça. Irmãos, essa roupinha aqui, olha como ela está bem vestida pelos seus pais. Quanto que ela pagou por essa roupinha? Nada, foi lhe dada gratuitamente. Que a aquece. E o teto onde ela mora? Quanto que ela paga para morar lá? Se os pais pagam, ou melhor, se alguém paga o aluguel, se é que pagam, são os pais. Então ela come de graça, veste de graça, mora de graça, a vida dela é sustentada pela graça e por graça. Eu pergunto se, no que diz respeito às coisas mais básicas e elementares que sustentam a nossa vida adulta, se é diferente. Te pergunto, quanto que você está pagando por esse ar que você está respirando? Te pergunto se sem esse ar você vive. Por mais que você tenha na conta, por mais que você trabalhe, se você não conseguir mais respirar, quem é que vai te sustentar?
Qual diploma vai valer? O brotar da semente. A gente pode plantar a semente, a gente pode regar a semente, a gente pode cultivar a semente, mas garantir o milagre do brotar, daquela pequena semente se tornar uma planta comestível, ou mesmo uma árvore que dá frutos, isso aí é um milagre da vida e que permite e sustenta a nossa vida, mas é dádiva, é gratuidade, é milagre do céu. O que você está fazendo agora, nesse exato momento, para que o seu coração bata? Para que ele continue tum, 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 tum. O que você mesmo está fazendo? A verdade é que as coisas mais básicas, que garantem, que sustentam a nossa vida, a gente não compra. A gente não paga. A gente recebe, como uma criança, gratuitamente e graciosamente por Deus. Se você está vivo mais esse dia, levante as mãos aos céus e agradeça a graça de Deus. Por graça vivemos, irmãos. Quando entendemos isso, vamos nos tornando mais como Cristo, menos arrogantes, presunçosos, soberbos, petulantes, mais humildes, como uma criança que, para viver, recebe tudo de graça, como nós. Porque quanto mais como Cristo, menor aos olhos do mundo, menor como criança, maiores aos olhos de Deus, porque vamos nos apercebendo que o que a gente mais precisa, ou o que de fato a gente precisa, é de Deus e da sua presença. Eu já ouvi testemunho de adulto dizendo assim, olha, quando eu estou assim muito perto de Deus, que eu sinto a presença de Deus, que eu chego a uma plenitude maior, a impressão que eu tenho é que eu não preciso de mais nada. E é verdade mesmo. Veja que, para uma criança, o mais importante não é se ela mora num apartamento, numa casa, num condomínio fechado, não é se ela mora na cidade A, na cidade B, essas coisas vão se tornando importantes depois. Mas para uma criança, o mais importante é estar com os pais. A mãe traz bem-estar, a presença do pai, a figura traz segurança. Tanto é que crianças que são deixadas em orfanatos ou internatos, elas crescem e depois podem se tornar ressentidas. As que foram deixadas em internato podem ouvir dos seus pais, mas nós fizemos isto pensando no melhor para você. E elas talvez respondam, mas o que a gente mais queria era estar com vocês. Por mais difícil que fosse, para nós o melhor era estarmos com vocês. Nós nos sentimos rejeitadas, desprezadas. Se um pai ou uma mãe diz assim, ó, a gente está indo agora para uma missão difícil, complicada, você quer ficar aqui? Não, quer ir com o papai. Quer ir com mamãe. A alma crente também sabe disso, que o mais importante não é necessariamente onde se está, mas com quem se está. Tanto é que Moisés vai dizer assim, naquela história, olha, estou levando vocês para uma terra boa, que mana leite e mel. Mas olha o que Moisés diz, se tu
mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Se o Senhor não vai com a gente, deixa a gente aqui mesmo no Monte Horebe, mas fica com a gente. Fica com a gente. É melhor no Monte Horebe com o Senhor do que em Canaã sem o Senhor. Então, é só se o Senhor for. O Davi, o salmo conhecidíssimo nosso, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque não tem lobo no vale, porque não é frio o vale, porque não é escuro o vale. Não, pois tu estás comigo. Tua vara, o teu cajado me tranquiliza. Dizem que as ovelhas não enxergam bem, então o que Davi quis dizer é que a ovelhinha, quando ouve o farfalhar do cajado do pastor, o pastor está próximo, ela se acalma. E o Senhor, por sua vez, sabendo dessa nossa necessidade de presença dEle conosco, vai dizer, Hebreus 13:5, nunca te deixarei. Nunca é nunca. Nunca. Em hipótese alguma. Em nenhum momento te deixarei. Jamais te desampararei. Pode fazer a minha vontade. Pode cumprir a missão. Pode fazer o que é certo. Aos meus olhos. Aconteça o que acontecer. Não temas. Eu não te desampararei. Me segue. Jesus aos seus discípulos. Eu estou enviando vocês. Mas vocês podem ter certeza. Não estão indo sozinhos. Eu estou convosco todos os dias. Até quando, Senhor? Até sempre. Até o final dos tempos. Vou estar aqui com vocês e depois são vocês que vão estar lá comigo. Então a gente está junto sempre. Nunca mais estamos separados. Ninguém poderá nos separar, como diz Paulo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos unidos a Ele para sempre. Nunca mais estamos sozinhos. Então, assim como a presença de um pai, a presença de uma mãe é para uma criança tão essencial, importante, para a sua psique, para o seu emocional, para o seu sentimento de ser, de estar seguro, assim também a presença de Deus para nós, para mim, para você. Porque quando a gente sente a presença de Deus, a nossa alma se acalma. A nossa alma se firma. A nossa alma se tranquiliza. Tem uma cena que eu acho muito bonita, quando uma criança nasce, e ela nasce berrando, chorando, gritando. E quando é que ela se acalma? Quando é, irmãos? Quando a enfermeira atrás, não é? E a entrega à mãe. Aí ela sente a mãe, o bater do coração da mãe. Aí ela, aqui eu conheço. Aqui sou protegido, aqui sou amado. E descansa. Descansa tanto que até dorme. Está dormindo à noite? Minha oração é que a sua alma, a sua mente, o seu coração encontre descanso em Deus. Que a sua alma, a sua mente encontre repouso no Senhor. Em nome de Jesus. Que Ele te acolha. E você sinta a sua presença com você. Em nome de Jesus. E por que quanto mais como Cristo,
mais humilde como uma criança, menor aos olhos do mundo, mas maior aos olhos de Deus, porque passamos a servir simplesmente, gratuitamente, voluntariamente, sem perguntar para quem. Onde estamos? Hoje. E com o que temos? Pareça muito ou pouco aos nossos olhos. Você veja que muitas crianças foram usadas nas páginas da Bíblia para servirem a Deus. Por exemplo, Miriam. A Miriam fica observando o que ia acontecer com o bebezinho no cesto posto à beira do rio Nilo, o bebezinho Moisés, irmão dela, até que chega a princesa, a filha do faraó, acha o bebê, tira-o das águas. A menina corre até ela: a senhora quer que eu chame uma das hebreias para amamentar, para servir de ama, para criar esse menino para a senhora? Vai! E aí o menino, o bebezinho Moisés é criado pela sua própria mamãe. Que bênção. A menina escrava hebreia na casa de Naamã vê a situação do general Naamã, diz assim para a mulher de Naamã, sua patroa: poxa, quem dera o meu senhor conhecesse o profeta que tem lá na minha terra. Ele ficaria curado dessa lepra. E aí o Naamã vai, e é curado não apenas da lepra, mas da alma, porque ele se converte, ele sai declarando: hoje sei que não há Deus, senão nessa terra. Que o Senhor me perdoe quando o meu Senhor me tomar pela mão e eu tiver que me prostrar no templo do seu Deus. E Eliseu fala: vá em paz, você é do Senhor agora. Aí a gente vai para o Novo Testamento, tem a Dorcas. Trabalhava com as mãos, fazia roupas, vestidos para as viúvas, tanto que quando Pedro chega na casa onde Dorcas está posta morta, as viúvas vêm chorando, cercando Pedro, mostrando as roupas que Dorcas fazia, suas muitas boas obras. E aqui nesse texto, um menino, que no meio lá da discussão de adulto, de quem é grande, quem é maior, quem é quem aqui, aí Jesus chama um menino para junto de si, e o menino vem, e Jesus o coloca ali em pé, no meio dos discípulos, e ele fica ali humilde, em pezinho, paradinho. É só isso, Jesus? Só. Fica aí em pezinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, fica aí. E esse gesto humilde, simples, ajudou a Jesus a ensinar os seus discípulos naquele tempo, o tem ajudado a ensinar os seus discípulos há 2000 anos, até hoje, para nós. Se tem alguma coisa em comum em todas essas crianças, é que elas serviram a Deus, ou foram usadas por Deus para servir, onde estavam e com o que tinham. Ainda que fosse só ficar lá em pezinho, paradinho. Por que nós, adultos, que temos tanta dificuldade com as coisas simples, precisamos aprender isso? Porque alguns de nós dizem assim: não, mas quando eu estiver em tal lugar,
quando eu tiver tais condições, quando a minha vida estiver assim, assim, assado, aí eu vou servir a Deus. Aí eu vou fazer algo realmente relevante. Aí vocês vão ver. Vai ser o meu ministério. Quanta grandeza. Quando, na verdade, o que Deus espera é que a gente sirva a Ele hoje. Onde a gente está. A quem está na nossa frente. E com o que a gente tem. Lembra quando Moisés estava relutante em ser enviado ao Egito? Não, Senhor, eu não tenho condições. Olha, envia outro, e não sei o quê, e não sei o quê. Qual que foi a pergunta de Deus a Moisés? O que você tem aí na sua mão? Aqui? O senhor está falando disso aqui? Estou falando disso aí. O que você tem na sua mão? Uma vara. Então, foi com essa vara que Deus fez maravilhas. Porque o que a gente tem nas mãos de Deus não é muito, nem pouco. Não é pouco, nem muito. É suficiente. É suficiente. Então Deus te envia para uma missão, seja ela qual for, para servir alguém em nome de Jesus, ainda que seja uma criança, um adulto, um idoso, não importa. Deus te envia, você olha para as suas mãos, Senhor, parece tão pouco. Não vai ser pouco, não vai ser muito, vai ser suficiente. Então vai, em nome de Jesus. E que Deus te use e abençoe. Para a bênção de muitos, no nome dEle. Às vezes a gente tem aquelas imagens, né, de a gente chegando no céu, e tem lá um portãozão. E aí o portão se abre, aquelas luzes, anjos com cornetas. Às vezes, irmãos, talvez a entrada do céu seja só uma entrada. Uma entrada. Mas uma entrada com a forma exata de Jesus. Só entra quem se tornou como Ele. É por isso que quando a gente crê em Cristo, quando a gente se converte, assim como uma criança, a gente começa a crescer. A gente vai crescendo aos olhos de Deus. Vai crescendo, até como diz Paulo, chegar à estatura do varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Menor, sim, aos olhos dos homens, mas a estatura perfeita aos olhos de Deus. Que o Senhor, que começou essa boa obra em nós, em cada um de nós, a complete, a aperfeiçoe, até o dia de Cristo. Que assim seja, que Ele nos abençoe. Amém.